Bem-vindo ao módulo 2, unidade 1. Falaremos sobre princípios que também são aplicáveis à modalidade pregão. Essa modalidade ela é juridicamente condicionada aos princípios básicos da licitação previsto no artigo 3º da Lei 8.666, de 93, como também aos princípios correlatos, que é o da celeridade. O objetivo é acelerar a licitação, atingir sua finalidade, dentre as regras de razoabilidade e proporcionalidade, incentivando a competição, alcançar justo preço e seleção e comparação objetiva das propostas. É importante frisar que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da competição, sempre observando o princípio da razoabilidade, desde que não comprometam o interesse da administração pública, a finalidade perseguida e a segurança da contratação. A modalidade pregão, ela foi criada inicialmente pela medida provisória 2182 de 2001, mas a sua aplicabilidade era somente para a União. Porém, com o advento da Lei 10.520 de 2002, esse benefício foi estendido também aos estados, Distrito Federal e municípios. Aí temos que, inclusive, alertar que a Lei 8.666 de 93, que é o Estatuto das Licitações, ele tem aplicação subsidiária ao pregão. Aplica-se também a modalidade pregão a Lei Complementar 123, de 14 de 12 de 2006, que regulamenta benefícios às MEs e EPPs. O Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, ele regulamenta a nível federal o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. Alertamos também que o Decreto Federal 5.504, de 5 de 8 de 2005, ele estabelece a exigência da modalidade pregão preferencialmente na forma eletrônica para entes públicos ou privados nas contratações de bens e serviços comuns realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres ou consórcios públicos. Através desses dois decretos que nós falamos, implica-se aqui, deve-se observar preferencialmente a forma eletrônica na realização dos pregões quando se tratar de bens e serviços comuns. E aí os estados e municípios devem ter sua lei própria e regulamentando o pregão na sua região. A definição do pregão, ele é a modalidade de licitação do tipo menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita por meio de proposta de preços escritas e lances verbais sucessivos em sessão pública. Portanto, o objeto do pregão será sempre o fornecimento de bens e prestação de serviços comuns. Bens e serviços comuns, de acordo com o conceito legal, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais praticadas no mercado. O Decreto Federal 3.555 de 2000, ele estabelece como conceito de bens e serviços comuns aqueles corriqueiros, usuais, padronizados, sem complexidades ou que dispensem especialização e podem ser definidos no edital mediante especificações reconhecidas pelas experiências e tradição no mercado. A exceção à regra de utilizar essa modalidade pregão, ela não poderá ser utilizada nos casos de alienações em geral, locações imobiliárias, obras de engenharia. O pregão existem duas espécies, presencial e eletrônico. O pregão presencial, ele é realizado em sessão pública para oferecimento de propostas e lances, preferencialmente na presença dos licitantes, portanto, ele é realizado no endereço da repartição pública. O pregão eletrônico é um procedimento licitatório em que as atividades competitivas se realizam à distância, na ausência de sessão pública coletiva, mediante a manifestação de vontade dos interessados
transmitida com a utilização de recursos tecnológicos por via eletrônica, ou seja, utiliza-se um site provedor. As características do pregão são as seguintes: redução do tempo para a divulgação se comparado com as outras modalidades tradicionais, tais como tomada de preço e concorrência, sem restrição de valor do futuro contrato. Isso evita o que evitaria o fracionamento de modalidades. Preço estimado pela administração como parâmetro de negociação. Aí nós temos o valor referência, que é baseado na pesquisa de 3 preços e que será o parâmetro para a negociação na modalidade pregão. Prioritário nas aquisições comuns. O prazo de publicidade para receber as propostas é de 8 dias úteis. A competitividade, ou seja, a disputa é ampliada em relação dessa modalidade. Existe também a negociação dos preços ofertados em sessão pública, o que possibilita a redução dos preços, diferente das outras modalidades tradicionais. Existe a inversão das fases, com habilitação no final e somente com a empresa vencedora daquela licitação e que ofertou o menor preço. Probabilidade do objeto licitado ser adjudicado na própria sessão. Outra característica é de que o licitante que desejar interpor recurso, ele deve se manifestar na própria sessão, senão perderá o direito de recurso. Outra característica seria maior rigor na punição por irregularidade. Aí a lei estabelece uma punição com até 5 anos de suspensão no cadastro de fornecedores. E, por fim, o uso dos meios eletrônicos, que seria a tecnologia de informação, para o procedimento na realização dessa modalidade pregão. Obrigada, aguardo você na próxima unidade.